Fala, galera. Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu! Sobre essa possível saída do Felipe Andrade do Fluminense, que sinceramente, para mim, ele já teve bastante oportunidade. Eu acho que já tá com 22 anos, eu acho que não... Por mim, o ideal é que ele fosse emprestado, não vendido. Se fosse vendido por um valor que valesse a pena, né? Bom, o que você acha, Caio? Não, então, eu acho o seguinte, eu acho que a questão de emprestar ele é pra pegar mais bagagem, né? Pra ver se realmente o cara desponta, se é que ele vai despontar, se ele tem realmente esse futebol todo. Então, assim, pra pegar experiência, como já muitos outros jogadores também já aconteceram, eu acho que vale a tentativa de emprestar antes até de vender, né? Até porque se vender agora, eu acho que não vai vender por um valor muito considerável, que talvez não faça tanta diferença pra gente nesse momento. Mas assim, eu não sei qual a opinião de vocês, tá? Eu também acho que não foi tão bem esses jogos. Mas tem um ponto que pesa, assim, a favor dele, que é a questão dele estar jogando em diversas posições, assim, desde o ano passado, ou ele joga de zagueiro, ou ele joga de volante, ou ele joga de lateral, e nunca naquela posição ali que a gente sabe, não, essa aqui é a posição dele, ele vai jogar aqui. Então isso também é um ponto que pesa, né? Eu não sei o que vocês pensam com relação a isso, o que o Pablo pensa. Eu ainda acredito que ele possa desenvolver um bom futebol. Eu não acho ele um jogador tão bagre assim, entendeu? Eu acho que ele tem ainda algo a demonstrar. Então, mas eu acho que vale o empréstimo. Eu acho que para pegar um pouco de bagagem, ver se realmente ele vai e volta depois melhor. Eu também acho que o ideal seria o empréstimo. Pablo? Então, na minha opinião, eu vou ser um meio antagonista nesse assunto, porque, cara, na minha visão, o planejamento do Felipe Andrade, eu acho que foi equivocado, tá? Ele é um jogador que começou a pré-temporada no início do Carioca, foi muito bem, entendeu? Sendo que eu acredito que ele teve poucas oportunidades, e sendo que as oportunidades que ele entrou, realmente ele falhou. Só que, cara, você não pode crucificar um jogador da base, tendo oportunidades, e depois o cara falhou e ser crucificado. Porque você não consegue dar minutagem para ele, você não consegue dar casca para ele. Agora, vendo pelo lado positivo do empréstimo, concordo com você com relação a ele ganhar mais experiência e ter mais oportunidades em outros times. Isso vai dar mais experiência para ele. Acredito que se ele voltar ao Fluminense, ele vai voltar mais maduro, entendeu? Mas é o que eu falo, eu acho que a base do Fluminense, a inserção de um jogador da base no elenco profissional é feita de maneira equivocada, sem planejamento, totalmente de forma amadora. Eu acredito que profissionalizando, a gente pode fazer com que esses jogadores performem mais. O Felipe Andrade, eu acredito que seja um fruto do mau aproveitamento e da inserção de um jogador no elenco. O problema que eu vejo no Felipe Andrade é que a gente não sabe exatamente a posição que ele joga, né? Ele começou como lateral direito, parece que na base, depois foi a zagueiro, foi muito bem de volante. Aliás, eu acho que a posição que talvez ele renda melhor é de volante. Eu vejo ele com perfil de volante, não de zagueiro. Eu vejo ele com perfil, ele não tem altura. Eu não acho ele um jogador muito alto para zagueiro. Tá? Então eu prefiro ele como volante. Eu acho que ele deveria ser testado como volante. Mas como a gente está com uma série de volantes, qual a característica dele? É volante mais veloz, né? O Bernal, o Martinelli, o Hércules que chegou agora. Não é aquele volante pegador, entendeu? Eu acho que o ideal mesmo, o Felipe Andrade, é ser emprestado num time que ele jogue. E ele decida a posição que ele jogue também, né? O treinador do time que ele foi emprestado. Cara, você vai ser volante? Eu vejo ele melhor como volante do que como zagueiro. Tá? Testaram ele de lateral direito, ele não foi bem. De zagueiro, assim, às vezes que ele jogou também não foi bem. Eu não concordo que ele não teve oportunidade. A oportunidade ele teve sim. Ele não aproveitou. Diferentemente, por exemplo, do Riquelme, que tá indo muito bem, do Isaac, que tá indo muito bem. Quais jogos que ele realmente entrou numa posição tranquila? Porque, por exemplo, cara, você jogar foi aquilo que nós estávamos conversando na live passada. Você colocar um jogador para poder tapar buraco, ainda mais da base não tendo experiência, é uma coisa. Você lançar um jogador com um time, por exemplo, vencendo, você lançar esse jogador aos poucos para ele ter rodagem, ele criar casca, ter confiança, porque, cara, nada na tua vida você consegue fazer bem, por mais bom que você seja, sem confiança.
Eu acredito que, nas vezes que ele entrou, talvez a falta de confiança por entrar às vezes no fogo, né? Talvez isso pese também Mas na carreira do diferentemente, jogador o Pablo que esteja e entrando. Caio, diferentemente, ele não é tão garoto como o Riquelme Felipe, como o Isaac, como o nosso amigo jogador, que eu esqueço o nome dele, o que joga com a camisa pra dentro do calção. Gosto muito daquele Davi, o Wallace Davi, que esse nome composto é horrível, né, cara? O Wallace, eu sempre chamo ele de Wallace, né? Eu não sou do tempo de nome composto, né? Então eu vejo o Felipe Andrade, também ele não pode nem voltar pra Sub-23, esse Sub-23 não vale de nada, né? Não vale nada. Não vale de nada. O Sub-23 então, o ideal é ser aquele cara né? que não presta nem pro Sub-20, nem pro profissional. Entendeu? Mas, Assim, mas o Márcio, é o que eu falo. Eu acho o lado positivo dele ser emprestado, ele vai ganhar chance, dependendo do time que ele for, né? Ele vai ganhar mais experiência, ele pode render frutos ao Fluminense, tendo mais oportunidade. Só que eu acho, para mim foi um erro a forma que ele entrou e as oportunidades que ele teve. Tudo bem, falhou. Todo jogador falha, independente da situação. Ainda mais, Porque ele foi ainda muito- mais no momento em que ele entrou. mas ele foi muito bem com o Marcão, entendeu? Por isso que ele teve oportunidade sei, de mas jogo grande. Inclusive, E ali ele teve uma continuidade como o volante, o Não, zagueiro. mas ele não teve continuidade, com o Marcão ele foi como zagueiro. É. O Diniz já jogou ele pra zagueiro de novo. Não, Aí acho que agora- ele entrou no início do Campeonato Carioca como volante. Como volante, não, mas Como o Diniz, volante. mas era o Marcão de técnico. E agora, Não era o Diniz. e agora ele começou como lateral. Começou Então, assim, como o que de certa forma me impacta. Prejudica. Não dá, Prejudica, até pra gente cara. analisar. Não, prejudica. Seria injusto a gente falar que, entende, que ele realmente não entregou nada, que ele não tá jogando nada. Eu acho que vale a pena sim um empréstimo. Eu acredito que lá fora, ou em qualquer lugar que ele vai jogar aqui no Brasil ou lá fora, o técnico vai colocar numa posição que, de certa forma, ele vai ter uma certa continuidade. A mesma pergunta que foi feita pro Canova, eu gostaria de perguntar pra ele. Vem cá, afinal, em que posição ele joga, né? Isso. Em que posição você joga, Felipe Andrade? Ele chegar e responder, eu jogo de volante. Eu jogo de lateral. Porque já ouvi falar que ele jogava até de lateral também na base, parece que ele também nunca foi destaque na base, assim, grande Mas destaque. aonde não, ele se entendeu? destacou que eu digo melhor momento, foi no meio campo. Sim. Foi no volante. E acabou. Jogando Um cara que no sabe Carioca. sair jogando. Tudo bem, não tem mais a pegada ali de ficar roubando bola e tal. Mas é um cara que sabe sair jogando. Eu só acho que assim. Não é um cabeça de bagre. Eu acho Não. que ele tem qualidade. Eu acho que... Pra mim, ele foi mal inserido no elenco. As oportunidades que ele teve, talvez a falta de confiança prejudicou um pouquinho. E também essa colocação dele no campo, ou lateral, ou zagueiro. Cara, você tem que botar o seguinte: ou é volante, diferenciar. Por exemplo, o André conseguia jogar de zagueiro. Só que o Felipe Andrade não é o André. Não, O cara só serve pra tem volante, jogador- cara. Mas é volante, o Felipe entendeu? Andrade é um perfil diferente, ele é mais veloz que o André. O David Guimarães, aqui dá uma passada nos comentários, David Guimarães, que é membro do canal, boa noite. O momento do Felipe Andrade passou, teve oportunidade com o Marcão, o Diniz, Mano Menezes e não conseguiu vingar. O Wagner Bastos tá falando aqui, que é membro do canal, tá falando, o empréstimo do Flu é pra protelar a saída. Tirando o JK, que brilhou no empréstimo e ajudou, todos os que começam a serem emprestados saem logo depois. Então, Wagner, assim, tem o Elton Nem também, que foi um jogador que foi emprestado do Figueirense na época e voltou muito bem, né? Inclusive sendo titular naquele time de 2012, que era um timaço. Assim, eu acho que vale muito a pena emprestar ele, até pra você ter uma chance, uma oportunidade de ver se ele pode render ou não. Porque Pega a sequência. vamos parar pra pensar. Se for vender ele agora, vai vender por um bom valor? Diante do que ele tem entregue? O ideal é emprestar. Então assim, até porque eu acho que o time não sabe nem que posição que ele joga, a verdade é essa. Vem cá, esse cara é o quê? Lateral? Independente disso, onde ele pra mim rendeu foi o que vocês falaram, jogou no meio de campo ali, zagueiro até jogou razoavelmente bem também, mas assim, nada demais. Então se for vender agora, vai vender de qualquer preço, então vale a pena o quê? O contrato dele deve ser um pouco longo, vamos emprestar, vai que ele rende alguma coisa lá fora, igual foi com esses outros jogadores que inclusive o Wagner tocou aqui, né, o JK, eu falei também do Elton Nem. Eu acho que vale muito a pena primeiro a gente emprestar e ver se vai dar certo ou não. Vai que ele não rende lá fora e depois, quando ele voltar, toma uma decisão com relação a isso. Eu vejo aqui o chat Esse tá é o lado bem positivo. dividido aqui, né? O chat tá bem dividido aqui. Fala galera, tá gostando desse conteúdo? Então não esquece, hein? Curte e compartilha seus grupos Fluminense. Tamo junto, vence Fluminense, abraço. Nossa voz tricolor. Uma produção